bem? Tá começando mais um programa Vida e Saúde, que bom que você tá aqui comigo. É hora de prestar atenção, o programa de hoje tá muito legal. A gente vai falar sobre conservação de alimentos. Antes eu quero convidar você para refletir um pouquinho comigo na Palavra de Deus, lá no Salmo 22, 26, que diz assim: os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Que promessa maravilhosa! Que você seja manso, que busque ao Senhor e que Ele abençoe a sua vida. O programa de hoje vai falar um pouquinho sobre conservação de alimentos e a gente também vai aprender a fazer uma receita deliciosa aqui hoje. Olha só que bacana, bolinho de arroz. É daquelas receitas que você aproveita o que tem na geladeira de uma maneira muito inteligente que agrada todo mundo. Fala aí agora pra mim, quem é que não gosta de um bolinho de arroz? E olha, o nosso tá todo saudável, bonitão. Presta atenção no que você vai precisar para essa receita. Arroz integral. Você também vai usar cebola picadinha, cenoura, cheiro verde. E aí, para fazer a vez do ovo, que você pode até usar de vez em quando, com muita moderação, mas a gente está usando aqui uma massinha, foi feita com farinha de linhaça e água. E aí ela vai dar aquela liga necessária para a receita. Vamos usar também um pouquinho de bife vegetal, olha que belezinha, já está picadinho, um pouquinho de fermento químico e queijo vegano. Esses são os ingredientes necessários para a receita de hoje. E se não deu tempo de você anotar, ao longo do programa você pode pegar também essa sequência ou você pode entrar no nosso blog novotempo.com/vida e saúde. E para falar sobre o assunto de hoje, a gente está com duas especialistas aqui. A gente tem a nutróloga Elizabeth Moraes. Obrigada pela participação, doutora. É um prazer. Também temos a engenheira química Cristina Ferreira, lá da Superbom. Obrigada pela participação, Cristina. Prazer. E olha, o assunto de hoje está muito interessante. A gente fala pouco dele aqui no Vida e Saúde, já tratamos algumas vezes, mas a gente fala pouco. Conservação de alimentos. A gente fala muito sobre a qualidade, sobre como você pode fazer combinações mais interessantes, mais saudáveis. Mas qual é a maneira certa de conservar esse alimento? Na geladeira, na hora de comprar, na hora de servir o alimento, tudo isso também precisa ser pensado. E enquanto a gente vai começar aqui a nossa preparação de hoje, eu quero saber da doutora da Cristina, quais são as maneiras mais comuns de conservarmos os alimentos que a indústria se utiliza e que a gente pode usar em casa também. Então, uma maneira hoje muito tradicional que a indústria utiliza é a pasteurização. Temos muitos produtos hoje pasteurizados, os leites, sucos, néctares, enfim. Temos a esterilização, que algumas pessoas confundem um pouquinho, eu vou explicar a diferença entre a pasteurização e a esterilização, né? Que realmente são processos físicos, não são processos químicos e as pessoas se confundem um pouquinho. Tá. Mas em casa podemos falar um pouco sobre defumação também, é um método de conservação. O salgamento também é uma conservação, resfriamento e congelamento, que também são dois métodos que as pessoas se confundem um pouquinho a diferença entre eles, né? Todos esses métodos vão fazer com que o alimento seja mais durável, Cristina? Sim, todos eles, dependendo da categoria do alimento, você tem que trabalhar ele com um processo diferente. E também podemos falar sobre a preservação pelo método químico, que é com a utilização dos aditivos químicos, que hoje é amplamente utilizado aí por muitas indústrias e que também oferecem aí alguns riscos aos consumidores, né? Vamos falar um pouquinho desses riscos já. Fala pra gente, doutora, a gente tem visto muitas alergias, especialmente em crianças, e parece que esse número tem crescido de pessoas com reações alérgicas a produtos que muitas vezes estão relacionados aos aditivos químicos, não só conservantes, mas também corantes. Trazem prejuízos esses alimentos? Olha, existem evidências científicas de que os corantes podem estar correlacionados a doenças nas crianças, trazendo o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e podendo estar acarretando alterações no desenvolvimento dessas crianças, né? Eu acho que esse assunto é um assunto amplo que a gente pode, inclusive, ampliar ele num outro programa, mas é importante a gente tentar deixar a coisa cada vez mais sempre natural aqui no Vida e Saúde, especialmente.
Vamos falar um pouquinho sobre a pasteurização. O que significa? Pasteurização é um processo físico de conservação de um alimento, onde ele é submetido a um aquecimento por tempo e temperatura controlado. Esse é o fator, a gente chama binômio tempo-temperatura. Tá. Então, para cada alimento, para cada fruta, para cada tipo de produto, existe um binômio de tempo-temperatura diferenciado. Tá? Então, esse processo de pasteurização, quando bem feito, ele garante e preserva as qualidades do alimento por muito mais tempo. Tá? Isso se aplica muito a sucos hoje. Temos muitos sucos pasteurizados que têm um prazo de vida de prateleira de até 1 ano, até 2 anos, dependendo. E não tem nenhum produto químico, é apenas por esse processo físico, porém extremamente controlado de tempo e temperatura. Agora, você disse no começo do programa que tem muita diferença a pasteurização de esterilização. O que é a esterilização? A esterilização já é um processo mais complexo, que vai demandar um cuidado muito mais específico. São alimentos geralmente que não são ácidos, são o que a gente classifica na indústria como os low acid, que é de baixo teor ácido, que você tem que fazer uma esterilização para eliminar toda a carga microbiana dele. Então, são equipamentos específicos chamados de autoclaves, onde um produto enlatado, por exemplo, ele é submetido nesse processo, é como se fosse uma panela de pressão gigante. Então, num tempo certo, numa temperatura certa e numa pressão correta, esse alimento tem que sofrer o processo de esterilização por no mínimo 15 minutos a no mínimo 121 graus Celsius. Olha, então, tudo isso muito bem calibrado para que o alimento não seja também danificado, prejudicado na sua textura, sabor. E principalmente na composição nutricional também. Composição nutricional, muito bem. Exato. Queria saber o seguinte, no caso de produções mais artesanais, a gente encontra aí outras maneiras de conservação. Eu posso pensar aqui no salgamento, na defumação, a cristalização com o uso de açúcar também. Esse tipo de procedimento também é seguro? Também garante conservação? Garante conservação, desde que seja bem feito, né? E que a pessoa tenha, assim, um pouco de saber diferenciar qual é a prática que deve ser aplicada para cada produto, né? Então, para alguns tipos de embutidos, hoje se utiliza muito a questão dos aditivos químicos para preservar eles, porque não só o salgamento ou não só a defumação não é suficiente para garantir uma vida de prateleira longa e deixar o alimento dentro das condições adequadas. Então, utiliza-se aí os aditivos químicos, e aí que é um perigo, porque nem sempre em casa ou numa produção mais artesanal tem algum técnico com conhecimento correto para saber qual é a quantidade daquele aditivo que pode ser empregada. Seguramente. Seguramente, exatamente. Uma outra coisa que a gente tem visto muito por aí, tem crescido, até em supermercado a gente consegue achar, são os potes hermeticamente fechados, que são aqueles que têm uma certa pressão. Olha, esse aqui é um que tem um mecanismo de borracha aqui, ele é de vidro, mas tem de plástico, tem de diversos materiais que são hermeticamente fechados e que prometem a conservação do alimento por muito mais tempo, seja na prateleira ou na geladeira. Fala um pouquinho pra gente como é que é feito por que ele garante essa conservação? Olha, hoje falando em material para preservação do alimento e para manter as características, principalmente sensoriais, que é cor, sabor, odor do alimento, o vidro é a melhor embalagem que tem. Então, se você puder optar por um recipiente onde você consiga fechar ele adequadamente, sempre evitar, se você tiver que usar uma tampa plástica, evitar o contato do alimento diretamente colado na tampa plástica, você vai conseguir ter uma preservação muito melhor, porque o vidro ele tem uma barreira física natural. Hoje é a melhor embalagem para preservar, que evite o ar externo entre em contato com o produto. Já nas embalagens plásticas, você não tem essa perfeita barreira. No fechamento comum. Agora, a gente tem um outro problema que eu queria saber da doutora Elizabeth, que é o seguinte: os potes plásticos e as maneiras de armazenagem que usam muito desse produto do plástico para guardar, para conservar,
eles trazem um outro risco para a saúde também, né? Sim, podem trazer. O bisfenol A, que é o famoso BPA, algumas pessoas já estão familiarizadas com esse termo, porque encontram nas prateleiras, por exemplo, você vai comprar um pote de plástico, você consegue ver lá escrito BPA Free, que significa livre de BPA. Tá? É o bisfenol A, ele em contato com o alimento e temperaturas, ele pode desprender monômeros nesses alimentos que são cancerígenos. Uau. Então, o bisfenol A, o PVC, carnes, alimentos que estão à venda nos supermercados que são embalados com PVC, eles também desprendem os monômeros dessa forma, através de temperatura, né, que resfria. E só o próprio contato já seria suficiente também para ver essa transferência? Só o contato já transfere. Porque eu encontro muito comum a gente ver nas prateleiras de produtos infantis, mamadeira, chupeta, que, por exemplo, a criança às vezes usa, já com essa identificação, BPA Free. Isso. Porque foi recentemente foi proibido os produtos plásticos para as crianças, os produtos, né, em plástico que é utilizado para as crianças, foi proibido utilizar o BPA. Então, hoje em dia, não se vende mamadeira, chupeta com BPA, o BPA. A legislação está protegendo a gente nesse sentido. Mas algumas outras embalagens, infelizmente, ainda podemos encontrar com esses resíduos. Como é que a gente consegue identificar, por exemplo, quando eu vou comprar um alimento que está embalado, que está com uma bandeja plástica, alguma coisa assim? Como é que eu sei se ele é mais seguro ou menos seguro? Tem algum número, alguma identificação que a gente pode usar? Alimentos congelados, por exemplo? Os alimentos, eles são a base do PVC, né? Aquele plástico filme, né? Agora, os potes que você vai comprar, eles têm embaixo alguns números. Sim. E tem uma setinha, que é um triângulo em setinha, que é o símbolo da reciclagem. Isso. E se você vê o número 3, 6 ou 7, esses são os que têm o BPA. Então, você evitando esses números... Vamos repetir de novo, então. Quais são os números? 3, 6 e 7. Ok. Evitando esses números que estão dentro desse triângulo, aí você está evitando os produtos à base de BPA e PVC. Dica excelente aqui, olha, vamos retomar nossa receita. Aproveita aquele restinho de arroz que ficou de ontem, que de repente você congelou. A gente vai daqui a pouco acompanhar algumas dicas interessantes de conservação de alimento, mas isso aqui dá para você aproveitar e não deixar juntar muitos restos de alimentos na geladeira, não. A gente vai colocar aqui o arroz integral, é só misturar cenoura raladinha, e se de repente você não tem cenoura, mas tem um tomate, pica o tomate, tira a semente, usa o tomate picadinho. A gente vai usar cebola, que vai garantir um sabor incrível para o nosso bolinho de arroz. Cheiro verde, aí você pode caprichar, pode usar cebolinha, salsinha, coentro. Eu vou usar aqui o ovo vegetariano, que é a farinha de linhaça triturada com um pouquinho de água, ela que vai garantir a nossa liga para a massa. Também vai ajudar a dar o ponto a farinha de aveia. E aí você vai usar mais ou menos uma xícara, meia xícara. O bife vegetal, a criançada ama esse bife vegetal, viu? Pode colocar tranquilo, ele vai dar uma textura diferente para o seu bolinho. O queijo também vai dar um sabor maravilhoso para o bolinho de arroz. E agora eu vou misturar isso aqui. Posso colocar um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal também, porque como eu coloquei a cebola, a cenoura que não estão temperados, os demais estão temperados, né? O arroz, os demais estão temperados, mas vou corrigir o sal e um pouquinho de azeite. Mais ou menos, você vai usar aí umas 2 ou 3 colheres de azeite. Lembrando que eu coloquei nozes aqui também. Se você não tem nozes, mas tem castanha de caju, pode colocar, pode substituir sem problema. A gente vai colocar um pouquinho de azeite. Vai ajudar também a molhar um pouquinho a receita. Pode colocar umas 3 colheres de sopa. Uma pitada de sal.
E agora, nesse ponto, dá pra gente colocar o fermento para deixar ele macio, crocante por fora, macio por dentro. E agora é mão na massa. Vocês gostam de ir para a cozinha, meninas? Sim. Bom, a Cristina lida com alimento o tempo inteiro. Agora, não sei se a doutora Elizabeth também acaba indo para a cozinha. Olha, eu vou te falar a verdade. Antes de ter filho, eu não ligava muito, não. Mas depois que eu tive a minha filha, a gente se preocupa muito mais com a alimentação do que antes. Eu tô sendo sincera. Tá, joia, né? é verdade, Então, a gente desperta, isso. né? Eu e a Cristina? acabei me preocupando mais. E a Cristina? Fala pra gente, Cristina, depois de um dia de trabalho só checando alimento, fazendo testes, analisando, você tem energia para ir pra cozinha em casa também? Com certeza, nada como uma comidinha caseira. Eu gosto bastante de preparar. Verdade, olha, enquanto eu vou moldando aqui as bolinhas, que vai ficar mais ou menos assim, a gente vai colocar numa forma untada, pode apertar bem para elas ficarem firminhas e não desmontarem, tá? Eu quero convidar você para assistir uma matéria junto com a gente sobre conservação de alimentos, como organizar e conservar bem os alimentos na geladeira. Comer é bom e todo mundo gosta. Melhor ainda é ter a geladeira lotada de alimentos. Mas será que nós sabemos armazenar corretamente esses alimentos? Nós vamos descobrir agora. Bruna, existe um jeito certo de armazenar os alimentos na nossa geladeira? Com certeza. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar no perfil dessa família. Se é uma família com um número maior de pessoas, ou se é um casal, uma pessoa que mora sozinha, porque tudo isso vai influenciar a forma com que nós possamos armazenar os alimentos na geladeira. E quando a gente vai armazenar, o certo é usar potinhos de plástico, é permitido, ou tem que ser só em recipientes de vidro? Desde que o recipiente plástico esteja em bom estado de conservação, seja livre de bisfenol, como eu falei para você, não tem problema nenhum, tá? O que a gente precisa observar é se a pessoa vai utilizar o freezer e vai usar o micro-ondas. Nesses casos, os potes, eles trazem hoje uma nomenclatura, né? Só você olhar ou no próprio rótulo quando você compra, que é próprio para essas duas formas de uso. Tanto o freezer, porque altera a temperatura, quanto o micro-ondas. Bom, nós já mudamos o cenário um pouquinho aqui. Você pode ver que tem fruta, tem verdura, tem legumes. Mas a dúvida é, Bruna, a gente tem que higienizar antes de guardar na geladeira ou a gente pode lavar certinho depois na hora de utilizar? Como funciona? As frutas, no caso, para você facilitar o consumo, você pode fazer a lavagem e higienização correta. Como que é feita essa higienização? Você lava a fruta, deixa para uma colher de sopa de água sanitária, tá? 1 litro de água, você vai deixá-la de molho por 15 minutos, depois enxágua. O segredo, a dica para o consumidor, qual que é? É lavar bem, enxaguar e secar bem essa fruta. Para quê? Para que não agregue água e essa água vai favorecer essa deterioração mais rápido, tá? Uma outra dica para o consumidor é você já cortar e colocar nos recipientes. Agora, o que for de mais fácil, por exemplo, uva, que muitas vezes as pessoas passam na geladeira, pegam e tudo mais, você já pode guardar higienizada. Só uma atenção, nunca guardar a fruta sem higienizar com fruta já higienizada, porque senão você está misturando aí o sujo com o limpo, vamos chamar assim, tá? Em relação às folhas, sempre você tem que tomar cuidado com a temperatura da geladeira. Então, existe o gavetão, né, nas geladeiras, e aí você pode armazená-la dessa forma, tá, e guardar lá na sua geladeira. Nunca você vai guardar dessa forma. Por quê? Quando você guarda dessa forma, você está fazendo com que agregue, de novo, mais água, você está mudando toda a estrutura, todo o ambiente, vamos chamar assim, que está esse folhoso, tá? Nesse caso das verduras que já vêm higienizadas, aí não tem problema, é só você guardar direto, pode ser inclusive numa prateleira mais alta, mais superior, porque já está pronto para consumo.
Bruna, dá a última dica pra gente. Na verdade, o fluxo de armazenamento, né? Como que funciona? Então, o ideal é sempre nós armazenarmos na parte superior os alimentos que estão prontos para consumo, na parte intermediária, aqueles alimentos que são pré-preparados, então, por exemplo, uma cebola que está cortada, enfim. E na parte inferior, sempre os alimentos crus, como um ovo, né? Caso a pessoa consuma carne, então crua, então sempre nessa ordem. E por último, embaixo tem o gavetão, aí você guarda as verduras e os legumes crus. Ok, Bruna, muito obrigada. Essas foram as dicas do Vida e Saúde para você. Agora ficou fácil armazenar tudo na sua geladeira. Dicas preciosas que todos nós podemos utilizar. E nunca, eu acho que a ciência está pesquisando, está sempre aprendendo, tem sempre dica nova para a gente incorporar na cozinha, né, gente? Com certeza. Ó, terminei as bolinhas aqui. Você vai levar agora ao forno. Eu vou levar por mais ou menos uns 20, 30 minutos, até que ela fique douradinha. E aí a gente vai... vou já levar a luva, porque a gente adiantou o processo aqui. E aí é só servir e se deliciar. Vou deixar no forno por mais ou menos 25 a 30 minutos. Eu acho que seria mais ideal, porque a gente não quer um forno tão quente para torrar as bolinhas aqui, os bolinhos de arroz. Olha que belezinha que vão sair. Firminhos, inteirinhos. E tá cheiroso, hein, gente? O cheiro tá bom. E essa é uma receita que as crianças gostam muito, tanto do preparo como da degustação. E são super práticas também. São, né? Agora, alimento que fica na geladeira. Tem gente que acaba confiando muito no olfato. Ah, cheirou, tá com cheiro de bom? Vai, dá pra consumir. Pão, ó, de repente, tá só uma beiradinha aqui que tá com um bolorzinho, eu vou tirar e dá pra servir. Não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Principalmente porque quando você já vê o bolor, é porque a contaminação ela já tá bem grande no produto, né? O bolor, quando ele se mostra, é o desenvolvimento das hifas já. Então, é porque o processo já iniciou há bastante tempo. Bem avançado. Então, realmente não é recomendável. Principalmente pessoas que estão com algum tipo de doença ou com a imunidade um pouco mais baixa, qualquer contaminação além ali do normal pode trazer sérios problemas. Fala pra gente, como é que, olha como é que ficaram as bolinhas, os nossos bolinhos de arroz, que lindos. E você pode arrumar assim, olha, com os raminhos, um prato simples, mas uns raminhos já vão fazer toda a diferença na apresentação do seu prato. Agora eu quero saber o seguinte, já que a gente está falando aqui da conservação e de que a gente não pode confiar só no olho, só no olfato para testar se o alimento ainda está bom, a gente precisa seguir as datas de validade com precisão ou a gente tem uma margem? Ou depende do produto? Fala, doutora, primeiro. Depende, né? Depende. Por exemplo, algumas datas de validade estão lá, ainda não está vencido, ainda está em vencimento, mas as propriedades daquele alimento têm algum machucado, alguma deterioração. Então, a gente tem que observar isso muito bem. Tá. Né? Mesmo dentro do prazo de validade. E além do prazo de validade, a gente precisa, as empresas, as indústrias, elas têm uma segurança. Como que determina-se um prazo de validade para um produto? Tá, para um produto... Acho que a gente pode ir para a mesa, enquanto Ok. a gente conversa, a gente degusta. Pode falar, Cristina. Para um produto industrializado, são vários testes que são feitos, né? Testes em laboratório, teste com análises físico-químicas, microbiológicas, testes de aceleração com tempo e temperatura em câmaras específicas, em estufas, onde a gente consegue simular uma condição crítica para aquele alimento. Porque o que é o prazo de validade? É um prazo que a indústria determina, não quer dizer que no dia seguinte o produto vai estar para não consumir, intragável, não é isso. É uma margem de segurança que nas piores condições, nas condições mais críticas de toda a cadeia de armazenamento, estocagem, logística, enfim, tudo, aquele alimento ainda vai estar dentro das condições
aceitáveis para o produto, né? A gente chama de PIC, que é o padrão de identidade e qualidade para o produto. Agora, um cuidado que se tem que ter muito grande são com os produtos perecíveis, que são os refrigerados e também os produtos congelados. Tá. Aí que mora o problema, porque todos esses testes são feitos simulando uma correta armazenagem do produto e às vezes acontece do produto não estar armazenado adequadamente. Entendi. Né? Então, o consumidor realmente, para os produtos perecíveis, o prazo de validade não deve ser ultrapassado de forma alguma. Tem que tomar um cuidado muito grande. Agora, a Cristina tocou num ponto muito importante aqui, que é os alimentos refrigerados, que eu acho que é um outro erro bastante comum a gente confundir refrigerado com congelado. Quando a gente refrigera um alimento, o que a gente está fazendo com as bactérias, os micro-organismos presentes nele? Tem as bactérias psicrófilas, que são aquelas que se desenvolvem até em baixa temperatura. Então, ela continua um desenvolvimento, porém muito lento. Tá. Então, você tem ali um produto que ele é perecível e vale por 7 dias, 10 dias, enfim, 15 dias. Então, aquele tempo é estimado que aquele micro-organismo pode desenvolver, mas não numa quantidade que possa colocar em segurança a saúde do consumidor, né? Então, existe uma legislação para isso, valores para cada produto, né? Agora, um alimento congelado é diferente, porque quando você congela esse alimento, você está deixando que meio ele na dormência, então não está desenvolvendo nenhum micro-organismo ali. Mas a carga microbiana que o alimento tinha, ela também não mata, ele só simplesmente está adormecido. Então, guardar um alimento que de repente estava começando a estragar no freezer não vai salvar aquele alimento. Não vai salvar o alimento, porque na hora que você descongelar, você pode, se o descongelamento for ineficiente, você pode até piorar a situação dele. Então, uma recomendação, né, para os consumidores é o cuidado no descongelamento dos alimentos. Sim. Nunca tirar esse alimento do freezer e colocar direto à temperatura ambiente para fazer o descongelamento, ou mesmo alguns que até colocam uma água aquecida. Não é o recomendável. Você tem que descongelar o alimento no refrigerador. Então, tem que se programar, tirar antes, um dia antes, com antecedência, horas antes, enfim, para que você possa fazer o descongelamento correto. Tá certo. Quero agradecer a participação de vocês hoje, foi muito esclarecedor aqui e com certeza o nosso telespectador aprendeu coisas importantes na hora de trazer saúde para a mesa também. Podem degustar as almôndegas, os bolinhos aí, que servem como almôndegas também. Quero mostrar para você um presente que a TV Novo Tempo tem, que é a revista Fique Leve. Acesse o nosso blog para conseguir preenchendo com todos os seus dados e ela vai chegar gratuitamente na sua casa. E aproveita e pega essa receita deliciosa lá também para fazer para toda a família. Gostaram? Uma delícia. Então tá bom, a gente continua comendo por aqui e a gente se vê no próximo Vida e Saúde. Tchau! Tchau. E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse daqui? Então clica aqui e assine o nosso canal. Vai ser muito bom para você.